Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Sextou, sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, último dia de fevereiro, né? E no programa de hoje nós vamos falar sobre a magia do rádio, o rádio e as novas tecnologias. Como o veículo de comunicação se mantém até hoje, né? Teve que se adaptar. Nós vamos conversar com os locutores Carlos Batista e Milena Barros. Olha só essa turma que já está aqui no estúdio. E você aí de casa, aproveita, já vai mandando pra gente a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que já está na sua tela, 19978293776. Enquanto você manda sua mensagem, eu atualizo as notícias para você. Olha só, consultório veterinário móvel prolonga até dia 13 de março a estadia no DIC 5, tá? Por conta da alta procura, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, DPBE, decidiu manter a unidade 1 do consultório veterinário móvel na região até o dia 13 de março. A previsão inicial era de que os atendimentos no Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS Nelson Mandela, terminassem hoje, mas, devido à alta procura, devem seguir até o dia 13 de março. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e também da 1 da tarde até às 4 da tarde no CRAS Nelson Mandela, no DIC 5, tá? Não é necessário agendamento prévio, basta apresentar os documentos pessoais, né, do dono, obrigatoriamente precisa ter mais de 18 anos, tá? Comprovante de residência de Campinas, e aí você será atendido. E no Carnaval, os consultórios móveis veterinários de Campinas não terão atendimento. Então, nos dias 3, 4 e 5 vai ter recesso, combinado? Mais informações você pode ligar 156 e pode acessar o portal Animal, portalanimal.campinas.sp.gov.br. E hoje tem audiência pública na Câmara de Campinas. A reunião será realizada a partir das 9h30 da manhã, no plenário José Maria Matosinho. A audiência pública será para demonstração e avaliação pelo Poder Executivo das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024 do município de Campinas, isso em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Essa é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A quinta audiência pública será presidida pelo vereador Carlinhos Camelô, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas. Você pode acompanhar a audiência pública online, tá? Através do link campinas.sp.leg.br e também de forma presencial no plenário, se você quiser, pode chegar lá na Câmara, entrada pela Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta. A audiência também será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do nosso sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da Vivo Fibra. Também tem transmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no Facebook e pelo streaming no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Previsão do tempo para hoje, sexta-feira, e para o nosso final de semana. Vamos lá! Hoje, sexta-feira, de acordo com a previsão do tempo, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima hoje foi de 20, máxima de 32 graus. Amanhã, sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21, máxima de 34 graus em amanhã, sabadão, mais quente. E no domingo, as temperaturas altas se mantêm durante todo o dia. A previsão indica nebulosidade no período da tarde e à noite as nuvens diminuem, deixando a noite com céu limpo no domingo na cidade de Campinas. Mínima 20, máxima 32 graus. E olha, todo mundo vem falando sobre a massa de ar quente que deve se estabelecer aqui na cidade de Campinas, hein? Isso mesmo. Então, a partir de hoje, uma nova massa de ar quente se estabelece e se estende até pelo menos o dia 5 de março,
período que compreende aí o feriado de carnaval. Nós temos o mapa e você pode observar, pessoal da produção, olha só esse mapa, gente. Áreas em vermelho indicam regiões onde as temperaturas ficarão entre 5 e 7 graus acima da média. Esse cenário inclui estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, que enfrentam calor acima do normal para esta época do ano. Já as áreas em laranja, abrangendo aí uma porção ainda maior do Brasil, terão temperaturas entre 3 e 5 graus acima da média histórica de março, o que reforça a intensidade dessa nova onda de calor. Então, já sabe, né? Vamos nos hidratar, combinado? WhatsApp na tela, 978293776. Vamos lá, para começar muito bem, já que fevereiro, né, ainda estamos nele, hoje é dia 28, eu gostaria de ressaltar aqui que no dia 13 deste mês foi comemorado o Dia Mundial de um dos eventos mais importantes da história, o rádio, e é dele que nós vamos falar. Por isso, nós convidamos essas pessoas aqui que, olha, como eu, são apaixonadas pelo rádio, pela comunicação. Vamos lá, então? Vamos receber o radialista, publicitário, narrador da Rede Bandeirantes, apresentador Band TV e autor do livro Guardião da Ilha. Olha só que maravilha quem está chegando com a gente, Carlos Batista. Seja bem-vindo, Batista. Bom, Rúbia, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Todas as vezes que eu recebo o convite para falar da minha profissão, é motivo de muita honra e talvez, né, por intermédio de uma entrevista, alguém possa se interessar pela profissão. Eu, a minha vida inteira, tive sempre a preocupação de produzir reciclagens, de produzir novos profissionais, e muitos estão esparramados aí pelo Brasil inteiro. Então, estou muito feliz, estou muito contente de estar aqui, poder bater um papo a respeito desta paixão inigualável que é o rádio. Maravilha, né? E para brilhantar a nossa manhã aqui no Estúdio Câmara, tenho o prazer de apresentar essa jornalista, comunicadora, Milena Barros. Seja bem-vinda. Tudo bem, Rúbia? Muito obrigada pelo seu convite. Muito obrigada por estar aqui nesse programa maravilhoso. Já adorei estar ao lado aqui do Carlos Batista. A gente se encontra todos os dias. Ele passa na frente do estúdio. A gente trabalha no Grupo Bandeirantes, tem várias rádios por lá. Todo dia a gente se cumprimenta, a gente se vê lá nos bastidores. Uma honra estar com você também aqui representando as mulheres, as comunicadoras, né, no rádio. E é uma paixão realmente que me pegou desde muito cedo, né? Não sabia que eu ia trabalhar com isso, mas me fizeram um convite para fazer um piloto. Eu achei que fosse para dirigir alguma coisa, era muito nova, não estava entendendo nada. Olha só. Mas é uma coisinha que pica a gente, assim, né? Parece que é uma coisa assim, quando você começa a fazer aquele monte de botão, aquelas músicas tocando, essa energia, essa magia que a gente está comentando do rádio, é uma coisa que você começa a fazer e você não quer parar mais. Então, falar de uma coisa que movimenta a minha vida, que é o meu sustento, o meu ganha-pão, a gente vive disso há muito tempo, é um grande prazer. Obrigada pelo convite. Nossa, a satisfação é toda nossa receber essas duas pessoas aqui maravilhosas, né? Especialistas em comunicação e apaixonados pelo rádio. Bom, a primeira transmissão oficial foi em 1922, né? Marcou aí o início do rádio no Brasil. Foi durante a comemoração do centenário da independência que os brasileiros ouviram, então, pela primeira vez uma transmissão de rádio. E também acompanharam a ópera O Guarani, do Carlos Gomes, né? Nessa data foi veiculado, então, o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Ele estava no Rio de Janeiro e os aparelhos receptores estavam instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Então, esse momento marcou o início do rádio no Brasil e anos depois o meio de comunicação conquistou a população, se tornou paixão nacional e um importante instrumento para a integração, né? Agora a gente fala com vocês, Milena e Batista, como que é para vocês trabalhar no rádio nos dias de hoje, né? Qual que é a diferença de quando vocês iniciaram e para hoje que o rádio ele teve que se adaptar
a essa tecnologia e como que foi essa adaptação, Milena? Olha, foi uma coisa muito louca, assim, né? Porque eu lembro quando eu comecei no rádio, e aí tinha lá no estúdio alguns computadores, e eu tinha que, enquanto tocava música, era uma correria, eu tinha que digitar o break, então hoje vem tudo programado, mas tinha que digitar. Então, às vezes, dava um problema no computador, eles não estavam tão adaptados como estão hoje, não seguravam tanto tempo, né? Porque era 24 horas de música e programação, aí tinha o toca-CD, então era uma loucura que hoje não tem. A gente tem muito tempo hoje. Eu falo assim, hoje é fácil fazer o rádio, porque você tem a internet ali para você pesquisar. As notícias, era um setor de jornalismo só que podia falar essas notícias, tinha toda uma apuração e esses boletins eles já vinham prontos, né, da equipe de jornalismo. Hoje, acontece alguma coisa, a gente apura bem, a gente já pode falar ali em tempo real, não tem um padrão que você tinha que seguir antes. Hoje, se você não faz uma dancinha, se você não cria um conteúdo também para a internet, como a gente tem esse tempo também para poder fazer, não tem todo esse trabalho de digitar o break eu falo comercial, né? Sim, sim. Então, quem não se atualiza, quem não vai atrás disso para também expor os conteúdos na internet, acaba ficando para trás, né? Então, aquele locutor que gostava só de falar, não, eu gosto só de falar, eu não quero que me filme, acabou ficando para trás. Exato. Eu acho que o que me ajudou muito foi o teatro também. Eu vim do teatro para o rádio. Então, assim, você tem que gravar um vídeo do que você está falando. Ah, beleza. Vai lá e grava. A gente vai lá e grava. Mas eu vi muitos colegas, muitos amigos de quando eu comecei falando, eu não gosto desse negócio de rede social, eu não gosto de tirar foto, eu não gosto de fazer vídeo. Então, hoje, lá dentro da rádio que eu trabalho, pelo menos, tem uma demanda que você tem que seguir. Sim. Um dia você tem que fazer uma foto, outro dia você tem que fazer um vídeo, um dia você tem que fazer um meme, para chamar esse ouvinte, ou até mesmo esse público um pouco mais jovem, que o público de rádio é mais ou menos a nossa idade, né? Uns 30 e poucos, 40, por aí. Então, a gente consegue pegar esse público e trazer pra gente também através desses vídeos, né? Sim. E é um público que não tá tão acostumado também com prêmio, essas coisas todas. Eu lembro que antes o pessoal tinha o rádio como uma base mesmo para esse tipo de coisa. E aí, quando a pessoa fica sabendo o que tem no rádio, porque ela nem para ouvir, não é muito Aí, quando ele vê na internet, estamos sorteando tal coisa, ele começa a ouvir a gente. Então, eu acho que uma coisa agregou muito a outra, sabe? Eu acho que quando a gente consegue juntar isso, muita gente falou, né? Acho que vai acabar o rádio, porque vai vir internet, não sei o quê. E foi uma coisa que, pelo contrário, assim, conseguimos trazer muito mais pessoas para trabalhar, outros profissionais também, para trabalhar com a gente. A gente tem uma nova geração também de meninas que estão querendo fazer o rádio. Eu lembro que na minha época o espaço era muito pequeno, muito reduzido para mulher. Exato. Eu era a única locutora da rádio e hoje a rádio que eu trabalho é uma programação 24 horas de mulher, pelo menos a local. Agora de manhã tem uma locutora, à tarde eu também. E são mulheres com opinião, não são mulheres que eu lembro que no começo eu via muitas meninas fazendo aquela coisa assim, isso aí, papel de bobinha? Era a chacota do programa? Falando, não, a gente tem opinião, a gente tem conhecimento. Então, hoje o espaço é muito mais amplo, fora essa parte do digital, é muito, no quesito mulher também é bem amplo para nós. Muito bem. E você, Batista, como é que foi seu início no rádio, hein? Quando eu comecei, eu me lembro que tinha CD, MD. Seu começo foi o que tinha no estúdio, como era a transmissão, né? Você tem uma experiência magnífica, é uma das pessoas mais conhecidas aqui de Campinas. O pessoal falou muito de você para mim, sabe? Me passaram um feedback sensacional. Então, eu quero aprender. Conta para mim. Ainda bem que falaram bem de mim, né? Muito bem, por sinal. Como que era o estúdio quando você iniciou o rádio? Eu comecei em rádio em 1977. Em São Joaquim da Barra, é uma cidade próxima a Ribeirão Preto, uma cidade bem pequena, hoje com 42 mil habitantes. Eu sempre fui apaixonado por rádio, desde criança ouvia muito rádio, gostava do rádio. E aí fiquei sabendo, e no colégio, né, eu estudava, e eu era aquele cara representante de classe. Sim. Quando tinha aquelas datas cívicas, que tinha que fazer o jogral, tinha que falar alguma coisa,
eu sempre era o cara que me candidatava para esse tipo de situação. E aí, eu ouvindo o rádio lá, Rádio São Joaquim, eu fiquei sabendo que ia ter um concurso para locutor. Concurso para locutor. Concurso para locutor, é brincadeira ou não? E eu fui lá, falei, ninguém vai se interessar por isso, né? Vou sozinho. Mas quando eu cheguei lá, tinha mais 11, eram 12 no total. E eu levei alguma vantagem porque já tinha o conhecimento do microfone, Sim. por causa da escola, né? E aí o concurso era ler notícias, né? Pegar uma notícia de jornal, falar uma mensagem comercial e tal. E aí ficamos lá os 12 esperando o que é que ia acontecer. Aí chegou lá o gerente da rádio e falou, olha, 2 foram escolhidos, os nomes que eu falar aqui vão permanecer e os demais estão dispensados. E aí eu fui escolhido e mais um. E aí o gerente falou, olha, vocês vão fazer aqui um teste em tempo real durante 30 dias. No término desses 30 dias, um será escolhido e o outro será dispensado. Ai, que desafio! Desafio grande. Viu? Veja bem. E eu fui escolhido. E foi interessante porque rádio pequena, assim, do interior, é uma escola fantástica. Exato, fenomenal. Você tem que fazer de tudo um pouco. E eu comecei no rádio, eu sou um locutor esportivo, né? Trabalho com esporte desde 1983. Mas comecei no rádio como locutor musical. E tinha que fazer tudo. Tinha que fazer o jornalismo, tinha que entrevistar o prefeito. Eu cheguei a fazer até transmissão de um enterro, de um figurão que teve lá na cidade, a rádio tinha que cobrir. E aí eu estava lá fazendo a cobertura. Então, uma escola realmente sensacional, porque te dá a oportunidade de aprender em tempo real. Quer dizer, uma escola tem até uma capacidade até maior do que uma faculdade. Exato. Onde você encontra lá muita teoria e pouca prática, né? Isso. Você vai ter contato com a prática depois, quando estiver trabalhando. E aí fiquei lá nessa rádio até 1983. E lá nessa rádio eu comecei a fazer esporte, porque a rádio transmitia jogos lá da região e tal, jogos amadores, né? E contratava um locutor que ia de Ribeirão Preto para lá, narrador. Essa classe é uma classe em extinção. Poucos se interessam por narração no rádio. Na televisão, muito mais, que dá mais visibilidade. E na época já era mais ou menos assim, né? E aí o locutor que ia de Ribeirão Preto para lá era um cara que, de repente, não comparecia. Estava tudo pronto, montado para fazer a transmissão, vida. E o cara, e o gerente da rádio, ele ficava maluco, claro, evidente. Sim. Vendia os patrocínios e tal, e o cara não comparecia. E aí o gerente da rádio falou, olha, nós temos que fazer um locutor esportivo aqui, não é possível que a gente não consiga fazer. E um dia nós estávamos lá, esperando o locutor chegar para fazer uma narração lá em Morro Agudo, uma cidade próxima ali, ia ter uma final lá de um campeonato amador. E o cara não compareceu. Não é como hoje, né, que você tem o celular, tem a mensagem do WhatsApp. Eu estou falando de uma época anterior à internet, anterior ao WhatsApp. Não comunicava, era o telefone fixo e ele não comunicava. Aí o gerente falou assim, olha, nós temos que fazer essa transmissão de qualquer jeito. Nós estávamos em 4, que eram os repórteres de campo, enfim, lá, o comentarista, e eu ia fazer reportagem de campo. Repórter de campo é aquele cara que fica lá entrevistando os jogadores. Exato. Aí ele falou, entra no estúdio, pega aí uma escalação do jornal, aí o que narrar melhor aí é o que vai fazer. Nossa, veja bem. E aí a minha narração ficou um pouco melhor diante dos outros lá que não conseguiram fazer nada, né? Não conseguiram fazer nada. Aí ele falou, tá bom, então já vamos para lá. E aí fomos na viatura da rádio, lá para essa cidade de Morro Agudo.
E aí, quando nós chegamos lá, nós ficamos sabendo que um caminhão bateu no poste da torre de transmissão que levava energia para a torre de transmissão da rádio, tirou a rádio do ar. Puxa Falei, vida. opa, que maravilha! Deu tudo certo. Aí ele falou assim, né? Falou, olha, a linha já está aqui, porque a transmissão era por linha telefônica, Sim, linha física. Pedi uma linha telefônica e aí tinha um equipamento que conectava essa linha para fazer a transmissão. Falou, então a linha já está aqui, a equipe já está aqui, então nós vamos fazer o seguinte, você narra aí, nós vamos fazer de conta que está ao vivo, e aí vai gravar lá na emissora. Nossa, A gravação era feita gambiarra, né? uns gravadores de rolo. Aham, Hoje é isso. tudo por computador. Daquela Exato. época era aquele gravador, um gravador Akai. Depois teve o Ampex, mas antes era o Akai, um gravador com uma rolo fita. com uma fita, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Eu cheguei a ver isso, gente. É muito Narra bom. aí que nós vamos ver lá e tal. E aí não saiu nada, né? Nossa, é muito diferente você narrar um jogo olhando a escalação no papel e depois ver os times lá se movimentando. E aí, pior, no dia seguinte, isso era um domingo, no dia seguinte, segunda-feira, ele chamou a rádio inteira, vamos ouvir como que ficou. Nossa. E esse pessoal de rádio não é gente, pô. Começou uma... Nossa, mas foi difícil. Durante 3 meses, os caras tirando sarro. Encontravam no corredor da rádio, os caras já começavam a rir, né? Porque ficou realmente uma porcaria, ficou um negócio horroroso. Mas só que tudo que acontece na vida de negativo, você pode transformar Maravilha. em positivo. Isso mesmo. Você pode rechaçar o que é de negativo e entender aquilo como uma alavanca que pode, tipo, impulsionar. Uhum. Então eu peguei aquilo exatamente por esse caminho. Eu falei, esses caras não vão tirar sarro. Eles não vão gozar mais com a minha cara. Eu vou treinar esse negócio. E aí peguei um gravador, era um gravador grande assim, né? Uhum. E comecei a treinar. Tudo quanto é jogo que tinha na televisão, eu ia lá, treinava e tal. Treinei muito com futsal, que tinha lá na época, era futebol de salão, então eu ia lá para pegar a movimentação. E aí um dia teve uma final de campeonato desse futsal. Final do campeonato da cidade. Aí eu fui com o meu gravador lá, eu e meu cunhado, o Jorge Tinte, fui lá e gravei o jogo. Aí gravei o jogo, tinha um cara lá que era dono da livraria São Joaquim. Essa livraria São Joaquim, ela, na época, né, vendia muito disco, era o disco de vinil. Então, ele tinha uma discoteca imensa lá. E aí ele tinha umas caixas enormes na frente da livraria e ele ficava tocando essas músicas, o pessoal passava, ouvia. Então, os grandes sucessos do momento sempre estavam lá nessa livraria. E o Ramiro, que era um dos proprietários da livraria, jogava num dos times, que inclusive o time que foi campeão. Aí o Ramiro foi lá e falou, olha, você não quer fazer o seguinte? Você não quer me dar essa fita? Eu vou soltar na caixa de som lá da livraria. E vou convidar o pessoal para ir lá ouvir. Eu falei, mas não vai. Quem que vai lá ouvir um jogo que foi no dia anterior, ouvir lá na frente, dizer, não, mas nós solta lá, eu vou soltar o jogo. Tá bom. Era uma fita cassete. Hoje, se você falar fita cassete, tem muita gente que não sabe nem o que é, né? Eu tenho a uma fita novinha cassete. em casa. Olha que maravilha, é uma relíquia, hein? Verdade, relíquia. Isso aí, dependendo das músicas que estiverem gravadas, né? Daqui uns 100 anos isso aí vai valer 2 milhões de dólares. Verdade. Guarda bem. Guarda bem, né? Mas aí ele pegou e levou essa fita e, curiosamente, eu também fui lá no dia seguinte. Quando eu cheguei lá, tinha umas 20 pessoas ouvindo a transmissão nas caixas. O gerente da rádio ficou sabendo. Uhum. Aí ele me chamou lá e falou, o que é aquilo? Eu falei, eu tô treinando e tal. Aí ele falou assim, mas ficou ótimo. Domingo já tem um jogo lá, você vai narrar. Nossa. Vai ser um jogo lá em Beleza. Ipuã.
Ipuã é uma cidade próxima a São Joaquim da Barra. Aí tinha o dono de uma fazenda lá, Fazenda Aliança, né, o Laerte Alves, esse Laerte Alves que depois, futuramente, acabou sendo o presidente do Botafogo de Ribeirão Preto. E o Laerte Alves, ele gostava demais de futebol, era apaixonado por futebol e gostava também de música sertaneja. Então, todo final de ano, época de dezembro, que os jogadores estão de férias, ele chamava jogadores profissionais em férias para jogar contra o time dele, que era a Fazenda Aliança. E quando terminava o jogo, ele colocava um caminhão no meio do campo e colocava uma dupla sertaneja para tocar. E aí compareci lá para fazer a narração desse jogo, né, profissionais em férias contra a Fazenda Aliança. E aí quem é que estava lá para poder cantar depois que terminasse o jogo? Chitãozinho e Chororó. Olha, que tudo! bem. Isso foi antes do Fio de Cabelo, que foi quem projetou realmente Chitãozinho e Chororó. Eles já tinham gravado Galopeira, né? Mas o que realmente projetou nacionalmente foi o Fio de Cabelo. Isso foi anterior ao Fio de Cabelo. E o Chitãozinho e Chororó, contratado pelo Laerte Alves, foi lá para fazer essa transmissão. E era uma marquise, né, onde nós estávamos para fazer a transmissão, e o Chitãozinho e Chororó também subiram lá nessa marquise. E o Chororó é um cara mais recatado, assim, tal, e ficou lá na dele, estava se preparando lá para fazer o show depois. O Chitão é um cara que gosta muito de futebol. Sim. E aí ele foi lá, o que está acontecendo aqui? O que eu vou fazer? Não, vamos narrar, expliquei para ele. Ele falou, posso ficar aqui para ver? Falei, não só pode, mas como vou colocar você aqui para dar uns pitacos também, para fazer comentarista. Isso, olha aí, comentarista. E aí ele participou lá com a gente, foi a minha primeira transmissão de futebol pelo rádio. Maravilha. Então o rádio, né, você falou como que era o estúdio. O estúdio não mudou muito em relação a hoje. Talvez o que tenha modificado é que antes tinha um aquário que era para locução. Sim. E em frente a esse aquário tinha a técnica de som. Exato. Inclusive a Rádio São Joaquim, a Milena estava falando de mulheres locutoras. A Rádio São Joaquim, que eu comecei, tinha o hábito de usar mulheres como sonoplastas. Sonoplastia de mulheres. Não usava homem. Olha aí. 1977 usava mulheres para fazer a sonoplastia, que é o operador de som, né? Que fica ali. O cara que coloca vinheta, comercial, música. Exatamente. Né? Na época era uma vitrola, existia uma vitrola, colocava o disco de vinil. Eu sou depois do acetato, não peguei o acetato. O acetato é anterior ao vinil, né? Eu lembro do acetato porque o meu avô, Alcides Pereira, morando no céu há muitos e muitos anos, ele era apaixonado por música clássica. Então ele tinha uns acetatos, né, de música clássica. E aí ele ficava lá, eu tinha de 9 para 10 anos, e ele ficava lá. O meu avô acabou tendo uma influência grande na questão do rádio, porque ele ouvia muito rádio. E eu sempre chegava na casa da minha avó, o meu avô ouvindo notícia. E a minha avó ouvindo novela pelo rádio. Uau, muito Rádio bom. Novela, Rádio novela. Direito de Nascer. E lembro até uma vinhetinha que ficou no meu ouvido. Pom, pom, com Protex, protege o Nenê. Estão me chamando aqui, nós temos muita pergunta para vocês. É mesmo? Muita pergunta, sim. E temos também, desculpa te cortar, mas tem bastante pergunta, a gente vai precisar responder esse pessoal que está assistindo e está curioso para querer saber. História para contar, você já viu que não falta, né, Rubia? Por favor, me corte, porque uma mania de locutor de rádio é ficar falando nas palestras que eu faço, né? Eu tenho uma preocupação grande com isso, eu sempre peço a alguém, olha, é o seguinte,
quando estiver estendendo muito um assunto, dá um toque. Levanta corta, aqui, porque senão a nós coisa vai. Nós temos bastante gente aqui mandando mensagem. Ai, Falei, que bom. que bom. Mas antes das mensagens, produção, pode ser? Posso trazer ele antes, então? Então, combinado. Olha só, nós temos um vídeo de um radialista, colega de vocês, e você conhece muito bem, por sinal. Ele é editor de... Rony Viana, olha aí. Rony Viana. E ele vai falar sobre a posição dele, né? A avaliação que ele faz nessa questão do rádio e as novas tecnologias. Vamos ouvi-lo? Então vamos lá. Fala aí, Rony. Olá, amigos do rádio, fãs de microfone, obrigado pelo convite para falar sobre esse veículo maravilhoso. Aqui fala Rony Viana, e falar do rádio em tão pouco tempo é mais difícil ainda, nesse momento em que os radiodifusores precisam mais ouvir do que falar, né? Existem vários setores dentro do rádio, a gente sabe, desde a questão técnica, passando pela estrutura comercial, artística, entre outras, mas eu quero destacar o seguinte: o rádio sempre foi sinônimo de companhia e informação, mas nos últimos anos, essa fórmula de anunciar, desanunciar música, essa locução ora gritada, ora cheio de gírias, ora mais informal, adulta, contemporânea, isso já não convence mais, né? O radialista, ele tem que conversar com o seu ouvinte, esquecer aí os velhos padrões de locução e entender que o rádio tem sofrido uma falta de ousadia nesses últimos anos. Muitos insistem em fórmulas ultrapassadas, né? Sem acreditar até mesmo no potencial do digital para conquistar um público mais jovem. Enquanto isso, a gente percebe formatos como esse que você está assistindo agora, como os podcasts, streamings e conteúdos de plataforma multifacetadas, né, que estão avançando cada dia, mostrando que a inovação é o caminho. O futuro do rádio não está apenas no dial convencional, mas na fórmula como ele vai se adaptar a essas novas tecnologias e hábitos de consumo. Quem entender isto primeiro, o que está ainda faltando ao meu entendimento, muitas emissoras entender todo esse processo, essa inovação, vai sair na frente quando se fala em futuro do rádio. Espero ter contribuído com essa reflexão e até a próxima. Claro que sim, grande contribuição, muito obrigada, né, pela sua fala tão importante, referente a esse meio de comunicação que está em expansão há muito tempo. O rádio, ele está em expansão, né, sempre se reinventando. Há um tempo atrás diziam até que o rádio ia morrer que nada, o rádio sobreviveu e o rádio está aí, né, está aí com novas tecnologias e adaptações que aproximaram, acredito, até o público. Você concorda com isso? Até anunciaram a morte do rádio em outras ocasiões. Exato, foi. Você falou aí na introdução de 1922, quando do lançamento do rádio. A televisão é de 1950 no Brasil. Quando surgiu a televisão, anunciaram a morte do rádio. O rádio morreu, não tem agora televisão, imagem, locução, imagem ao mesmo tempo. Não morreu, continuou muito forte. Quando surgiu a internet, como a Milena falou, agora o rádio morreu, porque com a internet ninguém mais vai querer ouvir o rádio. Ao contrário, foi uma ferramenta que auxiliou o rádio, como é o caso, por exemplo, no meu segmento, né, transmissão de futebol pelo rádio, no YouTube. A Rádio Bandeirantes tem uma audiência até muito superior à audiência do rádio. A Rádio Bandeirantes, que era a AM, a Rádio Bandeirantes é de 1933, a primeira emissora de rádio de Campinas. Começou com o PRC9, depois Rádio Educadora, e com a minha chegada na Bandeirantes, em 2002, mudou para a Rádio Bandeirantes. E aí não existe, no caso da Bandeirantes, né? Ela fez a migração para o FM, faixa estendida. Então a gente estava falando de tecnologia. Faixa estendida. O que é uma faixa estendida? O FM convencional, ele começa no dial, né, do rádio, começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até 88.
é a antiga faixa que pertencia à televisão. Então, hoje, no caso da Bandeirantes, já há 2 anos, vem operando pelo FM 85,7. Então, veja que houve uma mudança significativa. Então, a internet e a tecnologia vieram para contribuir com o rádio. A gente percebe isso, que a gente consegue, quando a gente está assistindo, fazendo rádio no ao vivo, Sim. a gente tem como ver os dados das pessoas que estão ouvindo a gente em tempo real. Então, é muito legal que hoje muitas pessoas vão embora, né, de Campinas para outro estado, ou vão viajar, ou para outro país mesmo. A gente tem ouvintes de Portugal, da Suíça, falam, Mi, a gente está te ouvindo aqui, toca tal música. Então, eles acabam matando a saudade. E até a dona de casa, que é um pouco mais moderna e antenada, que gosta de ouvir as fofocas, horóscopo, né, as coisas das notícias que a gente dá, da parte de entretenimento e tal, elas têm Alexa, né? Então, elas, eu ouvi a rádio que eu trabalho, Nativa FM. Então, a hora que você fala, já conecta também. Então, é uma facilidade ainda maior para você ouvir o rádio e ficar por dentro, né? Onde a notícia a gente consegue dar primeiro. Né? Exato. É muito bacana Milena, isso. Deixa eu te perguntar, na questão das músicas, né? Você acha que mudou? Como é que tem sido esse negócio de música? Porque eu tenho percebido que o pessoal tá meio nostálgico ultimamente. E as músicas antigas que a gente tocava no rádio, elas estão voltando. Como é que é lá onde você trabalha? Você trabalha na Nativa? Isso, a gente é uma programação 100% sertaneja, né? Sim. A gente sabe como a moda sertaneja é uma coisa que tá na nossa cultura, como o Batista comentou, né? Do avô, da avó. Sim. Eu, na minha época, o meu avô, ele estava ali na área dele de churrasqueira, ali, né? Na rede dele. Minha família é uma família de sítio, então sempre ouvindo ali Teodoro e Sampaio, né? Zilo e Zalo. Eu ia no final de semana na casa. Christian Ralph, Christian Ralph já é bem mais pra cá, né? Nessa época tinha um Carreiro Pardinho. Tinha um Carreiro e Pardinho. Moda de viola. Lourenço e Lorival. Isso, e aí eu lembro que eu comecei a ter acesso nessas músicas através do meu avô, né? E aí veio depois essa questão, no quesito da rádio que eu trabalho, que é mais segmentada só para o sertanejo, depois vieram a questão do sertanejo universitário, né? E aí hoje mistura com a rocha, já vem o fã, aí tá tudo misturado na questão da música sertaneja, mas sim, a gente percebe que o público de rádio, até pelas pesquisas de Ibope, que as rádios adultas estão super em alta. Elas estão ranqueando muito as rádios adultas, que vêm com essa programação mais nostálgica, como você citou. Exatamente. Músicas internacionais, das novelas que a gente curtia, dos filmes. Isso. Né? O pessoal está prezando por uma música de qualidade, vamos dizer assim, né? Também para curtir, para falar. Então, a gente percebe, já por esse gosto musical, que o público adulto, é mais adulto. É mais adulto. Exato. Mas quando a gente abre para pedir música... Aí mescla muito. Mistura. Porque mistura bastante. Achei que o povo ia pedir só moda antiga. Não. Eu acho que de tanto que você ouve as músicas novas, quando você vê, você já tá cantando. Eu mesma tô ouvindo, às vezes, as músicas que as minhas filhas ouvem, de repente eu tô cantando, eu falo, gente, o que eu tô cantando essa música? Eu nem gostava dessa música. E a gente acaba cantando sem gostar, porque é de tanto que a gente ouve, né? E deixa eu te perguntar, Milena, a avaliação que você faz dessa evolução, né? Como é que você vê o podcast? Você acha que está competindo com o rádio ou que veio para agregar? Qual que é a relação, no seu ponto de vista aí, do podcast com o rádio? Eu acho que veio para agregar, nenhum vai tirar espaço um do outro. É que no rádio, é a mesma coisa do Batista. Sim. Direto a gente tem reunião, o diretor vem e fala, Milena, você tem que falar menos. Fale menos. Tem que tocar música, o povo quer ouvir música. Sim. E eu acho que é um fale mais, o podcast. Eu acho que é um lugar onde você tem mais liberdade para conversar de assuntos. Eu acho que a segmentação, ela vem muito nesse momento, né? Para realmente eu poder destrinchar um assunto ali, enquanto, mesma coisa, dona de casa tá lavando louça, né? Quer saber de um assunto específico, como minhas amigas, por exemplo, você já viu o podcast de maternidade? Sei lá. Ela falou muito da amamentação. Então, você consegue várias ideias, várias argumentações, várias vivências de várias pessoas sobre assuntos específicos. Eu acho que só vem para agregar, porque no rádio a gente não tem tempo
né? A gente tem que tocar X músicas, a gente tem que ir pro break. E o break, ele tem um tempo determinado, né? Tem a operação comercial, tem a plástica da rádio. Acho que é mais espaço para nós, comunicadores também, exato. de trabalho e mais conteúdo também. Sim. Muitas vezes, o que a gente faz também é falar no rádio sobre tal podcast. Você gostou desse assunto? Aí você pega e direciona a pessoa para o podcast. Então ela vai lá e ouve com mais riqueza de detalhes. Eu acho que não tem esse negócio de vai vir isso e vai tirar aquilo, vai vir isso e vai perder espaço para aquilo. Eu acho que é mais espaço para todos nós, tanto para o ouvinte, para o telespectador, como também para o profissional. Eu gosto. Maravilhosa. Vamos lá, então, produção chamando. Produção chamando, olha só, quando se juntam 3 pessoas que trabalham na comunicação, que são apaixonadas por 3 radialistas, né, Rúbia? Porque você também. A Rúbia também estava contando você aqui foi pra gente. picada pela mosca azul. Fui e pronto, já era, tô até hoje. E você trabalhou em rádio onde? Eu trabalhei em rádio em Foz do Iguaçu. Comecei em 1999 no rádio, trabalhei em rádio AM. Fez teste também ou não? O rádio, olha, na verdade, eu fiz um piloto em 2 rádios e fui chamada para as 2 e tive que escolher uma. Uau! Você viu? E rádio, para mim, é uma paixão, é desde menina, né? Eu digo que quem me inspirou no rádio foi Tina Roma, e eu escutava Tina Roma e eu queria gravar, e ela falava, né? Tipo, vou fazer aqui como ela dizia, eu me lembro isso nitidamente, Transamérica 915. E eu queria falar igual a Tina Roma. Falar isso, né? E aí eu pegava as fitas do ABBA, e eu me lembro até hoje. Nossa, porque minha mãe tinha fitas. Como locutor musical, eu toquei muito ABBA. Então, e eu pegava as fitas, eu não sabia que tinha. Eu queria gravar, eu só queria gravar Tina Roma, eu não queria saber de ABBA, não. Eu queria gravar Tina Roma. Pra imitar ela, né? Aí eu pegava as fitas, que eu me lembro que tava lá ABBA, porque um dia minha mãe me chamou a atenção, falou assim, poxa vida, você tá gravando essa mulher em cima das minhas músicas. O gravador, era aquele gravador assim, eu não me lembro o nome do gravador, mas de teclado, assim, você lembra? Que Sim. Então, aquele gravador, aí eu colocava o rádio, escutava a rádio, que era Transamérica na época, e aí, hora que eu sabia que a Tina ia falar, eu colocava para gravar. E aí, o que eu fazia? Eu ficava ouvindo a Tina e tentando falar em cima dela, dublar ela, falar em cima da voz dela, até eu conseguir fazer igual, com timbre de voz, tudo certinho. Então, assim, que legal. Meu Deus do céu. E depois fui fazer curso de locução, na época tinha cursinho de locução, fiz curso de locução na Maringá FM, que eu sou do Paraná, né? E aí fui em Foz do Iguaçu e iniciei a minha carreira. Conheço Maringá. Maringá é sensacional. Eu tinha uma tia lá em Maringá. Muito bom. Iniciei na comunicação lá e não parei mais. E o rádio, eu tenho 23 anos de rádio e eu acredito que o rádio é uma grande escola. E quando a gente é picado pelo bichinho azul do rádio, a gente não larga mais. E a gente fala demais e daqui a pouco o programa acaba e ficou só já pode trazer um almoço que a gente vai passar amanhã aqui. Isso. Nossa, coitado da produção, né? Porque, tipo assim, eu acho que nunca mais chamou 3. Nunca mais. Vamos lá. 8h45, para você ter uma ideia. Nossa, passou muito rápido. 8h45, então agora vamos lá. Pessoal de casa que tá mandando mensagem esperando a gente, desculpa fazer vocês esperarem, pode mandar aí a sua pergunta. Bora, produção, vamos responder essa turma aí, vamos lá. Anderson de Barão Geraldo, o rádio sempre foi um meio de comunicação acessível. Como que vocês veem a importância dele e hoje, especialmente para quem não tem internet? Vamos lá, Milena, você responde pra gente. Gente, é porque realmente você vai ouvir da sua casa, entrou dentro do carro, tá parado num trânsito, você tem uma companhia, né? Rádio acima de tudo. Quem tem um rádio nunca tá sozinho. Nunca tá sozinho. E muita gente relatou. Eu senti muito isso agora, principalmente na pandemia, viu? Gente, eu tô em casa, eu tô sozinha, eu tô mal. Eu não parei de trabalhar na pandemia. Eu falei, não, por favor, quero ir, porque era uma coisa que me alimentava também. Claro. O rádio pro comunicador tem muito isso, viu? É mágico porque demais. assim, você precisa estar feliz. Não, assim, muitas vezes eu, né, com um problema que todo mundo tem, muita gente acha assim, nossa, você parece que não tem problema. Porque principalmente nós que trabalhamos em rádio popular, é uma locução muito pra cima. Você tem que levantar essa pessoa. Hoje que é sexta-feira de carnaval, então já sei que eu tenho que chegar lá arrebentando. Olha aí. E aí é uma coisa que é acessível pra todo mundo, né? Eu lembro quando eu era pequena também que meu pai tava lá de manhã, o pulo do gato. Ele lembrou do jingle, né? Miau! O cara falava 6h45, repita, 6h45. Já era um negócio pra gente sair correndo, já tô atrasada. Então, ele também entra na nossa vida
como parte da nossa vida, Isso né? mesmo. A hora que a pessoa tá falando, nossa, já tá na hora de buscar meu filho, já tá... Uhum. Então, assim, é muito acessível e não morre por conta disso, porque Exato. você, no carro mais simples que você tem o rádio ali. Na sua casa, o radinho mais simples que você tem, uma anteninha, você já consegue Se não ouvir. tiver luz, você tem pilha. Se não tiver internet, você tem o rádio. E se der um bug na internet, como o povo fala aí, vai dar bug na internet. Você não vai ficar desinformado. Você não vai ficar sozinho nem desinformado, porque você tem o nosso velho, bom e querido rádio. Exatamente. É isso mesmo. Vamos lá, mais pergunta na tela, vamos embora. E quem que tá com a gente? Alô, Carla do Jardim do Lago. Vocês acham que a influência artificial pode substituir os locutores no futuro? A inteligência artificial? Sim. Você já pensou a gente ser substituído Já por está IA? substituindo. Mas não pode? Me conta, Batista. O que você acha dessa pergunta e qual a resposta? Inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar, não tem como você escapar dela. Mas, assim como aconteceu com várias profissões, né? Eu, por exemplo, eu tirei diploma de datilografia. Eu também. Você também. Eu também. Olivate. Nem me viu. Você nem veio. É. Eu também tirei. E era obrigatório você JKLC, datilografar com isso todos os dedos, né? No teclado chamado QWERTY. E aí, para que serve Era hoje tão bonito, né? Era bonito, eu acho né? lindo, gente. Pra Eu acho lindo. Para que serve hoje um diploma de datilografia? Para nada, né? Porque a gente digita no mas no ajudou a smartphone. gente na era do computador aqui para muito. digitar no teclado. Então, mas as né? coisas elas vão evoluindo e as profissões vão evoluindo. E aí tem uma frase atribuída a Charles Darwin: não é o mais forte nem o mais inteligente. Vai sobreviver o que melhor se adaptar, aquele que conseguir se adaptar. A vida é adaptação, você vai se adaptando. Então, eu acredito que vai acontecer isso também, né? Da mesma forma que aconteceu na mudança da máquina de datilografia para o computador. Antes, os caras que escreviam as letras góticas tinham um valor enorme. Exato. Aí, quando chegou a máquina de datilografia, demorou para adaptar, depois adaptou. A gente vai se atualizar e a gente usar ao nosso favor adapta, também. Se adapta, né? e vai embora. Toda essa questão da inteligência artificial já uso no meu dia a dia. Você usa, muito bom. Para muita coisa. Mas assim, eu acho que nada substitui a nossa personalidade, a nossa essência, a nossa energia, principalmente falando ali do ao vivo. Perfeito. Gente, não tem como, porque assim, o que o nosso amigo falou no vídeo, como é o nome O Rony? O Rony, o que o Rony falou é isso mesmo. Antes, no rádio, no programa de rádio, a gente só podia desanunciar a música e ficar quieto. Era aí. Não fala muito. Hoje, a gente desconstruiu isso e o locutor ele tem que ser comunicador. Então, o que a gente tem que fazer? Sentir ali o que está acontecendo e conversar, né? Então, para esse comunicador que conversa, não tem como vir uma inteligência artificial e roubar o teu lugar, porque você é único, você tem uma personalidade ali no programa, né? Uma energia, ele tem sua cara, né? Você sabe o que está acontecendo, você vai dar cada vez mais próximo do teu público, você vai estudar o teu público, então com quem que eu tô falando? Então eu vou falar aquilo que a minha ouvinte vive. Então eu acho difícil nesse sentido do ao vivo, eu acho que é mais fácil a inteligência artificial para coisas gravadas, e isso já estamos sendo substituídos, né? Então, fazer os anúncios gravados, você vê que você já manda um texto, eles já fazem um texto ali com uma voz. É isso mesmo. Então eu acho que pode ser, mas para o rádio eu acho mais difícil. Muito bem, vamos lá, mais perguntas na tela, porque agora a gente só vai responder perguntas que já a gente tem que entregar. Tem reunião hoje, tem audiência pública, e aí a audiência pública é 9h30, então a gente fica até o 9h24 por aí, e não podemos passar do tempo, locutores. Não, vamos lá. Que vamos medo. lá. Vamos lá. Eduardo Agora da eu Vida tremi, Industrial. A Rádio AM está desaparecendo. O que está acontecendo com essa frequência? Na verdade, ela não está desaparecendo. Ela está... ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer, mas com o tempo, né? É uma adaptação. A AM vai virar FM, né, Batista? O grande problema é o seguinte, é a questão que a gente estava conversando sobre tecnologias. A rádio é qualidade de som. Sim. O principal do rádio é o som. Exato. E o AM, eu sou filho de AM. Eu nasci no AM e trabalhei 200 anos no AM. Então, o que acontece? O som do AM realmente acabou ficando ultrapassado, né?
E hoje há uma dificuldade muito grande porque as empresas que fabricavam peças já não estão fabricando mais, porque as emissoras AM estão migrando para esse FM de faixa estendida. Então, eu encontro ouvintes, né, que eles falam, poxa, ô Batista, mas eu gostava daquele chiado do AM, Não, né? Aí Aquele vai mais som. longe, Agora né? o som é muito limpo. Então, olha, tem realmente gosto para tudo. É o caso que a gente comentou aqui sobre o vinil. Sim. Eu sou da época do vinil e eu tinha uma Sonata. Era uma vitrola. Aliás, fabricada em Campinas. A Sonata era uma Sonata portátil que eu carregava para tudo quanto é lado, colocava lá o vinil, aí vinha com agulha, colocava a agulha em cima. De vez em quando, né, o disco estava arranhado, aí pulava o pedaço da música lá. E aí a gente tinha que colocar em cima da agulha, do braço da agulha, uma caixa de fósforo para poder fazer o peso, para poder... Nossa. Aí depois veio o CD. Aí depois do CD... que já melhorou consideravelmente, né, do vinil para o CD. E aí depois, hoje, tem várias tecnologias, né? Para você ouvir música. Além do rádio, tem várias outras. A qualidade, Batista, que você está falando, do AM, que eles estão falando, AM. mas a linguagem continua a mesma. A linguagem, ela veio se modificando também. Né? Adaptação, mas você né? consegue, você fala mais que um FM, né? A Na questão AM da programação, na AM. A programação na AM fala mais que FM. O que acontece, eu estou respondendo aqui pelo meu segmento, que é esporte, que é falação o tempo inteiro. Então, Sim, não existe música na programação esportiva. Então o AM, por exemplo, nós temos alguns exemplos, né, como a Rádio Jovem Pan de São Paulo continua no AM. A Rádio Bandeirantes de São Paulo migrou para o FM faixa estendida. Mas a Jovem Pan continua no AM. Mas é uma emissora jornalística, não é uma emissora musical. O musical no FM, você ouve, você tem uma qualidade de som muito melhor do que no AM. Então o caminho do AM para continuar existindo é o jornalismo, são entrevistas, é a parte onde tem a falação. Estúdio Câmara, agora 8h54. Olha, a produção está ficando descabelada. Nossa, que perigo! Beijo, produção! Ai, gente do céu, como tá passando rápido isso. A gente quer falar da evolução. Eu adorei. Quero mandar um abraço, quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço pro Ney. Ney que está no corte. E o Ney daqui a pouco tive a felicidade de trabalhar com o Ney. Ney trabalhou comigo na Bandeirantes. Eu estou na Bandeirantes há 23 anos. E o Ney trabalhou comigo lá, um profissional da mais alta qualidade, além de um ser humano fantástico, com um coração imenso. Um beijo pra você, Ney. Beijo, Ney. Aí, beijo, Ney. Oi, Ney. Gente, vamos lá, deixa eu chamar um boletim. Feriadão tá chegando, né? A maioria das pessoas vai passar aí o feriado em outras cidades. O pessoal vai aproveitar para viajar, tá? E aí nós precisamos saber, né, como que estão as estradas e também dicas de segurança. Quem traz pra gente esse boletim com essas informações é o nosso jornalista, também colega do Batista, André Aranha, com informações e dicas de segurança para você que vai pegar a estrada. É isso, André? Spider-Man! Spider-Man! Pois é, Rúbia, bom dia para você, bom dia para todo mundo acompanhando o Estúdio Câmara, é isso mesmo, carnaval chegando, muita gente, olha só, indo viajar. Por isso, evidentemente, tem que ter aquela preocupação com a rodovia, né? Estou aqui com o Tenente Pfeiffer, que vai conversar conosco, passar algumas orientações, cuidado com o carro, a segurança é fundamental neste momento. Bom dia para o senhor, quais as orientações principais aí neste carnaval 2025. Bom dia, Tenente. Bom, primeiramente, bom dia a todos. As orientações são aquelas de praxe, mas como costumamos dizer, essenciais. A primeira delas é que o condutor realize sempre a sua viagem em segurança, evitando qualquer tipo de atitude, de imprudência. Ou seja, ele deve sempre estar atento ao volante, jamais fazer uso do telefone celular enquanto dirige, sempre utilizar o cinto de segurança, pois esse salva vidas, não só o condutor, mas todos os passageiros do veículo.
De preferência, ele deve também realizar as manutenções preventivas do veículo com uma certa antecedência e se programar para pegar a estrada, se programar com relação ao seu percurso, com relação ao horário de menor fluxo de veículos, um horário, se for possível, eventualmente, de acordo com a previsão do tempo, tendo em vista que as chuvas têm causado também mais dificuldade para o condutor aí nesse período chuvoso. Enfim, essas são as dicas principais e uma delas que não pode deixar de ser citada é jamais fazer uso de bebida alcoólica enquanto dirige ou antes de dirigir. Bom, o senhor falou sobre chuva e ultimamente tem chovido muito aqui em Campinas, enfim, no estado todo. Também é uma preocupação a mais. Exatamente. E justamente por isso que devemos redobrar a nossa atenção. A dificuldade aumenta de sobremaneira quando a pista está molhada, escorregadia. A visibilidade do condutor, ela é sim afetada. E aí, se o condutor não tiver a devida prudência, se ele não tiver as devidas atitudes ali corretas, né, para garantir a sua segurança, como por exemplo não pegar lá no celular, como eu citei, durante a condução do veículo, ele vai aumentar e muito a chance de ter algum problema aí no percurso. Eu sempre de olho também no pneu do carro, tudo mais, é importante motor, sair de repente com uma revisão é interessante também, né, Tenente? Sem dúvida, a revisão prévia e a revisão preventiva, ela é extremamente necessária. Então, realizar a manutenção na parte do motor, troca de óleo, verificar pneus e demais itens obrigatórios de segurança do veículo são essenciais. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, muito obrigado, Tenente, conversando conosco. Rubem, 1,5 milhão de carros devem passar pelas rodovias Anhanguera Bandeirantes. Também 1 milhão de carros aí na rodovia Dom Pedro. Portanto, muita gente pegando estrada para viajar. Como disse o Tenente, é sempre importante estar ligado aí nessas orientações, beber jamais ao volante, também não falar no celular, fazer aquela revisão no carro é sempre bem legal também, verificar o pneu, enfim, os 4 pneus também, é claro, são orientações super importantes para quem vai viajar. Um bom carnaval e uma boa viagem. Rúbia. Valeu, Spider, André Aranha. Grande André Aranha, Grande trabalhou André comigo, Aranha. Sério? um dos maiores repórteres esportivos do Rádio de Campinas. Olha que maravilha. Radialista, trabalhamos bastante tempo juntos e ele marcou época, está nos anais da história do Rádio de Campinas. André Aranha, meu vizinho, senta do meu lado na redação, Spider, olha só. Spider-Man. Vamos lá, Mi, deixa eu te falar. O André fez um boletim referente, nós estamos falando da magia do rádio e tal, mas nós como profissionais da comunicação, a gente não pode deixar de lembrar da importância, né, dos cuidados na hora de viajar. Agora, como o André trouxe nesse boletim, movimentação intensa a partir de hoje, né, nas rodovias, e aí é importante que as pessoas se atentem a todos os detalhes, né? Porque itens de segurança, principalmente para nós mulheres, que às vezes a gente leva o filho, a criança no banco de trás. Eu gostaria que você desse assim, uma reforçada referente ao assunto do boletim que o André trouxe para a gente. Vamos lá. Gente, bora que vamos se cuidar, fazer a revisão do carro, ver se está tudo certo, principalmente nós mulheres. Eu não sei, eu não cheguei nesse patamar dessa evolução ainda de saber trocar um pneu, não sei. Então vamos ver se pelo menos está tudo certinho. O Step, como ela falou, eu sou mãe de 4 meninas. Sim, eu vi. Então, aí, todas as meninas sempre na cadeirinha, outras já estão usando o assento, colocar o cinto bonitinho. Não adianta só ter a cadeirinha, às vezes não utilizar, porque depois essa viagem, que é o sonho, pode virar um pesadelo e a gente não quer isso, né? Exatamente. E lembre-se sempre que o rádio é a sua melhor companhia na hora que você está viajando. E liga o som na Nativa Campinas, 89.3, gente. Bora que vamos. Sua companhia aí até às 6 da tarde. Ai, que linda, adoro, né? Essa voz, assim, do rádio é magnífica, é sensacional, né, Batista? Eu, particularmente, assim, eu sou suspeita para falar. Mas, enfim, Batista, vamos embora continuar respondendo os nossos telespectadores. Agora, 9h01. Tudo bem, 9h01, a gente entendeu. Vamos lá, 9h01, tá? Então vamos embora. A gente entrega 9h24 no mar. Você vai falando para você mesma. É isso mesmo. Muitas pessoas, olha aí, a Marta do Cambuí, muitas pessoas ainda ligam para pedir músicas. Ou hoje a interação é mais pelas redes sociais? Bom, acho que a Mi pode responder essa pergunta pra gente, né?
Não, ninguém liga, não temos nem telefone. Acho que eles acabaram, estava sem telefone no estúdio, acabaram de colocar um, mas ele nem funciona. Sério, é tudo agora. Tudo por internet. A gente tem um WhatsApp que bomba, principalmente quando tem presente. Sim. Então, o pessoal começa a Tradição pedir do rádio música. isso, né? Sempre, sempre. E o pessoal pede música basicamente até nos horários que a gente... Porque assim, antes era um negócio assim, quero pedir tal música, a gente tocava. Agora é uma programação, Hoje tem né? horário específico para poder atender pedido musical. Isso. Mas o dia todo, o pessoal tenta pedir a música, por mais que a gente não possa tocar. A gente tem geralmente um tema, que a gente coloca uma enquete, um tema que saiu, uma fofoca, ou alguma coisa que aconteceu, alguma curiosidade, e deixa isso aberto a tarde toda para as pessoas virem e dar a opinião delas. Muito bem. E aí, toda vez que eles dão opinião, eles já emendam num pedido musical. Mas é tudo por WhatsApp mesmo. Muito bem, vamos lá. A próxima vai para o Batista. Vamos ver. Mais uma pergunta na tela. Você que está acompanhando Estúdio Câmara, nós estamos aqui falando de rádio com 2 locutores, radialistas, jornalistas aqui da cidade de Campinas e que inclusive estão detonando aqui no programa, hein? Ronaldo do Jardim Olina. Como vocês enxergam a chegada dos podcasts? É o que a gente estava falando, né? Eles são concorrentes ou completam o rádio? Vai lá, Batista, você enxerga. Eu acho que a Milena definiu bem, né? O podcast veio para ficar, é muito importante, mas é segmentado, então não concorre. São veículos diferentes. O rádio tem o seu espaço e o podcast tem o seu espaço. Ambos são extraordinários, são maravilhosos, mas não concorrem entre si. Muito bem. Vamos lá, então. Olha, chegando mais pergunta pra gente, 978293776, Estúdio Câmara no ar, estamos ao vivo com você. Fernanda do Parque Prado, por que algumas rádios ainda tocam músicas antigas? Hein? Isso é por causa da audiência ou das gravadoras, né? Como é que tá essa parada aí de gravadora ainda? Eu me lembro que antigamente a gente tinha no rádio o pessoal que era das gravadoras que levavam os artistas até a rádio, daí a gente fazia sorteio dos CDs e assim a gente tocava a música daquele artista específico, né? E hoje, como a pergunta da nossa ouvinte, da nossa ouvinte, estamos falando de rádio. Ouvinte, telespectadora, já entrei no clima do rádio já. Pois a Fernanda, ela pergunta, é por causa da audiência ou das gravadoras, Milena? As músicas antigas? Isso. Eu acho que é por causa da audiência, não tem essa obrigatoriedade. Não, assim. eu acho que é por causa da audiência, porque as músicas são boas. São boas. Né? A gente gosta, quando toca, a gente aumenta o som do rádio. No rádio, porque eu tenho locutor que trabalha com música alta e eu sou aquela que trabalha com a música baixinha. Sério? E aí vou fazendo outras coisas. Mas a hora que toca uma moda antiga, viagem. Minha amiga, aí eu aumento o som e canto junto. Isso aí. Essa é a magia do rádio, né? Muito Quem gostoso. tem o rádio ligado nunca tá sozinho. O rádio é sensacional. Vamos lá, tem mais perguntas chegando. O Tiago do Jardim Nova Europa. Como funciona a escolha das músicas que vão tocar na programação? Geralmente a rádio tem um programador, né, Batista? Tem um programador e tem um espaço daí também para atender o ouvinte, é isso? Como é que tá hoje? Acho que a Milena pode falar melhor, né? O meu segmento é o esporte, né? Então a gente não tem... A Milena tá ao vivo todo dia. A programação é pronta, né? A programação é padrão, né? É um padrão. Então ele já vem pronto e tem também os espaços para a gente colocar as músicas dos ouvintes. Existem músicas que a gente precisa tocar, né? E existem as músicas que a gente pode, de repente se não deu para tocar, tudo bem, pode colocar uma música do ouvinte, mas ela vem pronta, não é a gente que fica escolhendo lá. Não, exatamente. É que tudo parece que é a gente que faz, né? Isso, Por que você tá tocando essa música? Quando eu iniciei no rádio, você sabe que a gente fazia, né, a programação musical. Aí depois surgiu a OPEC, que é a Operação Comercial, né, do rádio. Aí veio também a programação pronta, então tem ali a janela, né? Geralmente são 3 músicas que a gente toca a pedido do ouvinte. Mas ela é estudada. Ela é estudada, não é qualquer música. Não é qualquer música. Tem uma plástica da programação da rádio, né, Milena? É importante a gente falar assim, mescla. Então, uma música lenta, depende do padrão da rádio e do estilo da rádio. Exato. Por exemplo, aqui eu trabalho, tem que ter uma lenta, uma mais ou menos, uma agitada, volta, uma mais ou menos, para não ficar uma programação tão para baixo, mas nem uma programação o tempo todo balada. Exato. E ela muda dependendo do dia. Eu sei que hoje, também, né? Do horário também, eu sei que hoje, na maioria das músicas, vão ser músicas para cima. Super, porque sexta-feira, carnaval. Então, a pessoa que é responsável por fazer a escolha dessa programação, ela leva tudo isso em consideração. Exatamente. Nada é à toa, tá, pessoal? É tudo bem certinho, realmente. Hoje tá bem assim, bem diferente lá do início.
né? Eu acho que os programadores, os locutores, todo esse pessoal que trabalha com rádio, é importante essa atualização, né? Se sim. atualizaram e é por isso que você tem aí uma rádio que às vezes você ouve uma música agora de manhã mais tranquilinha ou então mais animada. Tem gente que liga o rádio de manhã para dar um up, né? À noite você quer uma música mais tranquila para dar uma descansada e assim Ou vai. hoje, no caso, à noite já pode... Já vai pra balada, né? Tá bom, vamos lá, vamos atender mais. Nossa, 97. Gente do céu. Pode vir, produção, vamos lá. Beatriz do Taquaral. O rádio ainda tem influência na descoberta de novos artistas musicais? Ou a internet tomou esse papel? É o que eu falava das gravadoras, das produtoras levarem os artistas nas rádios. Eu acho que a rádio ainda tem um peso muito grande na questão da divulgação dessas músicas. Sim. Mas eu acho que o trabalho completo hoje, ou antes era só rádio, né? Rádio ou uma novela. Tocava música na novela e explodia. Rádio, Hoje não. Eu acho que a internet também abre portas para os artistas. Eu acho bom, né? Muitas vezes nós somos obrigadas, nossa, vamos ter que tocar essa música, porque tá todo mundo dançando. Vamos lá, né? Como que a gente vai fazer? Exato. O artista, ele não veio do rádio, mas o tal do DC para BC, por exemplo. Gente, a gente teve que tocar. Vai fazer o quê? Porque as pessoas, elas começam a pedir, aí o negócio inverte, né? Então, assim, o estourando, ele começa a pedir, posso tocar? Bom, ainda não, que não é tudo que a gente pode ir tocando. Mas aí chega uma hora que, vamos dizer, o rádio se rende. Exatamente. Né? Senão você também fica para trás. Exato. Mudou. O jeito de estourar mudou. Né? Bem diferente mudou. de como era antes. Vamos lá, tem mais pedidos pra gente aqui. Participação, 9h08, Estúdio Câmara ao vivo para você, o Leandro do Parque Uziel. Muita gente ainda vai ao estádio, delícia isso, ouvindo o rádio para acompanhar a narração do jogo ao vivo. Como vocês enxergam essa tradição e conexão do rádio com o futebol? E essa pergunta é direcionada para ele, Batista! Olha, essa tradição é incrível. O torcedor, ele gosta realmente de acompanhar o jogo pelo rádio. Existe uma dificuldade depois de um tempo para cá que a confederação, as federações não permitem, e a Polícia Militar também, a entrada no estádio com rádios maiores. Então tem que levar um rádio muito pequeno, mas existe um outro aspecto que tem favorecido também, que é o celular. Sim. Ouve o rádio pelo celular. Exato. O celular é uma coisa impressionante, até cachorro você vê na rua, ele está andando ali com o celularzinho dele, né? Exagero, mas é uma verdade. O Pet está podendo tanto que até... O Pet está tendo o celular também, Exato, né? Então não tem duvido, o pai tem o celular, a mãe tem o celular, o filho, a filha. No caso da Milena, 4 filhas. Tá todo mundo haja dinheiro para comprar celular, tá todo mundo com celular. O negócio é padronizar para todo mundo sem. Mas é uma tradição impressionante. Tem um caso que aconteceu, eu entrei numa loja em Campinas, né? Fui lá para fazer o atendimento publicitário. E na recepção, o atendente era um deficiente visual. Quando eu cheguei e falei, ele ficou assim, eu percebi que ele ficou emocionado. Aí ele falou, nossa, Carlos Batista e tal, já ficou ali e tal. Aí eu falei, você me conhece? Eu conheço, eu estou falando de uma época anterior à televisão, né? Hoje, com a televisão, eu faço 1 hora ao vivo, diário de televisão. Do meio-dia a 1, o programa Os Donos da Bola na tela da Band. Muito bem. Mas na época não tinha. E aí ele me falou, olha, eu vou contar a minha história. Até aos 18 anos, eu não era deficiente visual. Sofri um acidente automobilístico e perdi a visão. Mas eu já te ouvia, te acompanhava e continuei indo ao estádio, mesmo não vendo o jogo. Mas a tua narração ela é tão perfeita que eu vou ao estádio para sentir o clima e ouço você narrando e aí você vai posicionando o jogador, a bola, onde está. Então veja que é algo mágico, realmente, né? Você estava falando da magia do rádio. Deficiente visual, que vai num estádio de futebol, não tem condição de assistir o jogo, mas quer ouvir a narração, e ouvindo a narração, ele consegue enxergar o jogo. Perfeito. Então é algo sensacional. Muito Tem que bom. colocar esse moço no carro, levar ele lá naquela cidade e falar, fala para eles.
No começo da história. No começo da verdade, história, é São verdade. Joaquim da Barra. Muito São bem. Joaquim da Barra. 9 horas... São Joaquim da Barra, os famosos de lá, Ah, Ana Maria Braga e Rolando Boldrin, olha aí. já falecido, né? Uhum. Ah, O são Rolando de lá? Boldrin. Eles são de lá, de São Joaquim. E você também. E Carlos Batista, E pronto. Carlos Batista também, de São Maravilha, Joaquim olha da só, Barra. né? Que beleza. 9h12, vamos lá. Atendendo mais ouvintes, telespectadores, a Patrícia do Jardim Garcia. É possível fazer uma carreira no rádio hoje em dia? Ainda há espaço, existe espaço para novos talentos, Milena? Eu acho que existe espaço. Eu acho que na nossa época, como o Batista contou a história dele, Era eu também difícil. errei muito. Aham. Não, eu acho assim, hoje, por exemplo, no grupo que nós estamos, a pessoa ela tem que chegar meio conversada já, porque não vai poder errar o tanto que a gente errou. Exatamente. Eu já fiz cada besteira de falar com o microfone aberto, ficar treinando no microfone, Nossa, microfone falar com o microfone aberto é aberto. babado, né? Sabe? Quem não? Quem nunca, né? Você acha, com 15 anos, me colocar para ler uma notícia, Exatamente. eu não sabia o que eu estava falando, gente. Então, Aham. assim, muita oportunidade que eu tive de erro, eu acho que hoje é mais difícil, que o negócio já está muito rápido, Exato. né? Mas existe Tem oportunidade. que chegar mais ou menos pronto, né? Mais ou menos Não pronto. dá Mais ou menos para pronto. começar ali, né? Exatamente. Até porque hoje, né, o negócio tá assim, o pessoal tem os podcasts, tem muita gente falando, muita gente se comunicando. Antes não era desse jeito, né? Não era, as pessoas não tinham assim essa coisa de chegar e já chegar falando. Hoje as pessoas estão mais comunicativas. Também, então por conta da mais internet. fácil. E hoje Exato. você não precisa ter a voz da Lorena, né? Porque na minha porque eu época, tinha que impostar a voz, hein? meu chefe falava, imposta mais. Aham. E agora, É. imposta menos. Como que você Exatamente. impostava a voz? Desse jeito, gente. Não, era uma exigência, né? Que linda! Olha lá. Como que você impostava a voz? Do mesmo jeito, era uma exigência que tinha na época, assim como os cantores, né? Sim, Você pega os aham. cantores antigos, aqueles Aham. vozeirões. Hoje, os locutores mais antigos, que é o meu caso, Uhum. eles tiveram que se desconstruir Então, verdade, né? para Hoje se adaptar, a né? Porque comunicação hoje anda mais a comunicação tranquila, tem que ser mais mais natural, próxima conversada. do ouvinte. Então, ao mesmo Do tempo, que- tá mais aberto também. Tá mais né? aberto. Porque tem uma moça que tem uma voz mais fina, vamos dizer assim, Aham. não tem um grave. E Então, ela pode ir pro presente- rádio. ela pode, como já tem, né? As Exato. meninas que têm uma voz mais delicada, Aham. tal, já tem Não o precisa produtor. ter aquele vozeirão Não todo, precisa, né? chega champanhe. Nossa. Oh. Champanhe. 9h14, vamos lá, mais perguntas pra gente. Quem é que tá conosco? Marcos do Bonfim. Como funciona a audiência no rádio? Vocês conseguem medir quantas pessoas estão ouvindo? Bom, na TV a gente tem o share. E no rádio, o que nós temos? Quem responde? Milena ou Batista? Os dois. Milena, por favor. Então vai Tem lá. a pesquisa do Ibope, né? Aham. Que é feita. Eu acho que a gente não tem uma coisa. Na internet a gente consegue, como eu disse. Quando a gente isso. entra no site, a gente consegue ver um mapa. Uhum. Nossa, tem tantas pessoas aqui, tem tantas pessoas É. aqui, ouvindo a gente através do aplicativo. Mas no rádio é feita uma pesquisa. É feita uma pesquisa Ibope, né? É feita uma pesquisa, então todo Uhum. mês a gente recebe um resultado Uhum. para E saber. Essa pesquisa hoje ela é feita como? Vocês- Pergunta mesmo. Pergunta mesmo, ligando Questionário. pra pessoa, questionário Pessoalmente, né? na rua. Aham. Até, inclusive, esse sábado, eu falei, nossa, que legal, porque a gente pouco ouve dizer que as pessoas estão sendo questionadas sobre isso, né? Exato. Aí o moço mandou um áudio que eu tava perguntando, gente, o que vocês estão fazendo Aham. aí, nesse sábado, né? E o cara falou, Milena, inclusive, acabei de responder uma pesquisa Olha aqui. aí. Falei, é alguém respondendo, porque a gente não conhece, Não né? conhece. Não conversa com pessoas. Uhum. Então, existe essa pesquisa das pessoas. Ninguém me perguntou, Uhum. mas diz que existe. Mas Aí tem, esse moço veio para É, comprovar. há uma dificuldade muito grande, né? Porque hoje a coisa está muito diversificada. Então, uma vez eu tive uma discussão grande com um cara do Ibope. Sim. Era uma reunião e aí eu falei para ele, eu quero saber qual é a minha audiência no horário Uhum. da tarde, quando eu estou no ar. Exato. Eu faço um programa das 17 até 19 horas e 30 minutos. Uhum. É o horário que o pessoal está saindo do trabalho, está indo para casa. Ele não tinha como responder, Mas como não? porque é um questionário. Ele vai abordar você na rua ou na sua residência e vai fazer as perguntas. Só que o negócio está muito mais dinâmico Uhum. do que era antigamente, onde o Ibope efetivamente mandava em tudo, né? Na audiência. Então o negócio mudou.
e ele não tinha como responder. Eu falei, mas como? Hoje, por exemplo, né, existe aí o Waze, Sim. que te dá informação em tempo real. Aí ele pergunta para você, você está no carro. Aí ele fala, tem um carro parado no estacionamento. E entra lá, ele continua lá, você clica e ele continua lá. Mas o Ibope não dava essa condição. Então tem que melhorar esse negócio, porque as pessoas também estão constantemente em movimento, né? Muito bem. Bom, 9h17. A última pergunta, produção, tá bom? E aí a gente já vai para as considerações finais, tá? Gente, a última pergunta é rapidinho, tá bom? Vocês acham que o rádio pode ser uma alternativa para quem quer fugir do excesso de informações da internet? A pergunta vem do Jardim São Gabriel e quem pergunta é a Juliana. Uma alternativa para fugir do excesso de informações? O que você acha? Eu acho que é mais sutil, eu acho que não vem uma chuva de informações, né? Eu acho que é um mesclado de música, bate-papo, é conteúdo, é companhia, e eu acho que é surpresa do rádio também, né? Que, não sei o que eu quero ouvir. Nossa, essa música fazia tempo que eu não ouvia. Isso. Eu acho que é gostoso isso, porque sim, a gente pode escolher hoje, quero ouvir tal música, eu quero saber de tal coisa, mas eu acho que o rádio é isso, assim, é uma programação feita para você, né? Então, eu acho que pode ser, sim, uma alternativa para fugir do excesso da informação na internet, mas é até mais que isso. É, né? No caso do esporte, tem o torcedor, que ele quer ouvir o que está acontecendo. O time dele contratou, não contratou, qual é o time que vai jogar? E aí o rádio tem uma importância muito grande, porque ele está ali em tempo real, passando a informação daquilo que está acontecendo. Então, concorre em parte, mas existe um público cativo, fiel, que acompanha pelo rádio. Muito bem. Olha, gente, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Nos perdoe, tá? Se a gente não conseguiu atender todo mundo. A produção está falando aqui que tem muita pergunta. Que legal. Mas nós temos aí o nosso tempo, né, limitado, a gente precisa respeitar. E como nós temos aqui profissionais da comunicação, então a gente não pode correr o risco. Então a gente já precisa ir para as considerações finais. Agora, 9h19. Eu só tenho a agradecer. E deixou um gostinho de quero mais, porque a gente tem muito o que falar do rádio, né? A gente falando da evolução, da tradição, do futuro desse veículo de comunicação apaixonante. E a gente acabou, falou um pouquinho, mas deixamos com gostinho de quero mais. Eu espero, sim, que nos próximos convites vocês possam voltar para a gente falar um pouco mais sobre o rádio, sobre a comunicação, que é tão maravilhosa. Batista, suas considerações finais, por gentileza. Primeiro, agradecer a você, Rubi, e a toda a produção, o convite. Fiquei imensamente feliz de participar desse bate-papo e deixar um recado final. Tem muita gente que talvez esteja acompanhando e está pensando, olha, eu gostaria de trabalhar no rádio, gostaria de ser radialista. É um sonho. E se você tem um sonho, acredite no seu sonho. Muita gente vai desestimular, vai dizer que você não tem condição, que você não pode fazer aquilo. Só que se você tem um sonho, primeiro vá atrás, vá trabalhar, vai desenvolver, vai estudar, e aí quando você achar que você tem condições, aí procure uma emissora de rádio para se candidatar. Então nunca desista do seu sonho. Acredite nele que o dia vai chegar. Maravilha! Gratidão, Batista. E você, Milena, maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação, de grande valia mesmo, mostrando aí as mulheres na comunicação. Ai, fico muito orgulhosa, sabia? Somos nós, né, Rubi? Obrigada, viu, gente, pelo convite. Amei estar aqui falando principalmente dessa força da mulher no rádio, né? Sempre presente aí no meio da comunicação, para falar um pouquinho da nossa vida, das nossas lutas e das nossas vitórias também. Obrigado pelo convite, até uma próxima. Hoje, que horas no ar? Deixa eu convidar todo mundo, 14h ao vivaço. Você pode acessar também pelo site nativacampinas.com. Uma coisa que a gente não falou, né?
No rádio, hoje, a gente tem a transmissão ao vivo no site também. Exatamente, porque nós falamos de tanta coisa e aí então, misturou tudo, mas a gente todo momento estamos lá também, ao vivo e a cores ao agora vivo e também, a cores, porque no rádio virou que vai uma TV. rádio web, né? Isso mesmo. Então, espero vocês. E no Dial, no bom e velho amigo Dial, 89.3. Linda, maravilhosa. Obrigada, Batista, Rúbia. você que horas hoje? Meio-dia, daqui a pouco estarei no ar na tela da Band. O sinal da Band vai para 86 municípios aqui na região. 8 milhões de habitantes, os donos da bola, do meio-dia até 1 da tarde. E na Rádio Bandeirantes, das 17 até 19 horas e 30 minutos, 85,7 em faixa estendida. E no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechou! E nós fechamos a semana com chave de ouro, fechamos o mês com chave de ouro, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E lembre-se, né? A audiência permanece fiel e o carisma do rádio sobreviveu às novas tecnologias. Afinal, as tecnologias podem mudar, mas a paixão pela boa música e pelo profissionalismo no rádio continua inabalável. E olha, gente, carnaval tá aí, feriadão, um ótimo feriado para vocês. Quarta-feira nós estaremos de volta com o Estúdio Câmara e nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, a informação, a importância, os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras, as mudanças significativas e a promoção da igualdade de gênero no mundo dos negócios. É isso mesmo, nós vamos falar então sobre mulheres empreendedoras na quarta-feira. Te espero ao vivo a partir das 8 da manhã com mais um Estúdio Câmara. Em instantes tem audiência pública na Câmara de Campinas para a demonstração e avaliação pelo Poder Executivo das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2024. Muito importante a sua participação e a sua presença. E assim nós encerramos mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, agradecendo você que está aí do outro lado, agradecendo a essa turma, esses comunicadores de peso que trouxeram pra gente informações, histórias, né? Até se divertimos aqui, deixamos a produção muito doida hoje. E olha, se não passar no RH, tá valendo, a gente se encontra na quarta-feira. Gente, maravilha, tudo de bom pra vocês. Se cuida no feriado de carnaval, tá bom? Muita atenção e muito cuidado e, claro, muita hidratação. Combinado assim? Fiquem todos com Deus. Tudo de bom para vocês, ótimo feriado e a gente se encontra na quarta-feira aqui no Estúdio Câmara, na TV Câmara Campinas, com mais uma edição falando de empreendedorismo feminino. Valeu, vocês, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Rúbia. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, produção. Valeu, Rúbia. A origem. A origem nativa. Vamos embora. Boa sexta-feira, bom feriado. Se cuidem. Dá uma bagagem muito Dá, grande. né? Gente, eu sim. sou apaixonada por rádio.